Por que Então, você escolheu São Luís, rei da França? Depois aqui do artigo sobre Nossa Senhora, você colocou ele como primeiro. olha, São Luís, rei da França, interessante isso, porque eu escolhi ele, que é um santo que eu acho incrível também. João Paulo tá conseguindo acompanhar aí, João? Rapaz, quero ver, hein? Quero ver aí. Vocês estão assistindo aí, não? Tá bonito aí a coisa, não? Tá aprovado, João Paulo, aí, não? Ah, quero ver aí, viu, João? Não vai errar não, bicho, aí, viu? Fazer feio não, quero ver. Brincadeira. São Luís, rei da França. Essa história também Você já começa dos reis, foi o mais santo. É. Olha que coisa. Ele era rei mesmo, né, cara? Cara, é só São isso, Luís né? da França, né? O cara é só rei da França. Caramba, E eu fui na igreja de São Luís, rei da França. Não é porque a França era bem rica. Mas foi em Roma. E eu fui na igreja de São Luís, rei da França, participei de uma missa lá. Uma missa em inglês lá, tava acontecendo lá e tudo. E eu não tenho muito conhecimento de quem foi São Luís, rei da França. Eu disse, nossa, mas São Luís, rei da França, um rei santo e tudo. Mas por que ele é tão importante assim, cara? Fala pra gente. Interessante essa questão também, que as pessoas não conhecem, né? Eu falei com 5 ou 6 amigos meus sobre... Não conhece São Luís, rei da França? Quase ninguém conhece, cara. Falei, pô, então beleza, vou botar logo um primeiro, um dos que eu mais gosto, né? E homenagear o seu Luís também, né? Seu Luís veio, que foi que me chamou pra escrever os artigos. Ah, tá, entendi. Vou botar o primeiro lá pra causa do seu Luís. Mas o que me impressiona na vida dele é que ele era rei da França. A mãe dele, né, Branca de Castela, ela tinha perdido alguns filhos e ela conseguiu uma ama, né, para poder ficar lá para parteira, né? Imagina, melhor possível. E aí ele veio ao mundo e ela fala, olha aqui, né, para rainha da França, não é nem mais bonito que existe, né? Olha que coisa maravilhosa. Ela falou, mas realmente ele é lindo, mas se ele tiver que pecar, eu prefiro vê-lo morto do que assim, se a alma dela ficar assim, a rainha da França falou. Eu até posso pegar aqui exatamente o que ela falou, cadê? Tem aqui a mãe dele que falou isso, né? A mãe falou, de fato, ele é perfeito, mas o mais importante é que sua alma seja limpa, o que o Senhor conserve assim por toda a vida. Se não for assim, prefiro vê-lo morto. Nossa! Rainha da França. Olha o nível de fé e desprendimento, de preocupação com a salvação da alma, né? A gente vive num mundo hoje em dia que, cara, o que é alma, o que é salvação? O pessoal acha que todo mundo tá indo pro céu. Nossa, essa mulher era santa também, tranquilo. viu? Com certeza, pelo amor de Deus. Então é uma preocupação dela, né? E aí ele fica... ela falece, e ele vira rei da França com 12 anos, mas um pouco depois, acho que com 20, se não me engano, ele vira rei da França, casa... E ele foi muito bem educado, né? Porque ele tinha à disposição os beneditinos, o que ele quisesse, né? O cara era rei da França, então ele foi muito bem educado desde pequeno para poder... E ele amava Nossa Senhora, ele sabia os ofícios divinos todos, rezava pra caramba, depois passou pros filhos. E ele também, era muito, muito amado, né? Então, naquela época, o rei, ele tinha poderes, obviamente, de rei, mas ele tinha o poder também de, muitas vezes, julgar, né? Tomar decisões, né? E ele chegava no meio do povo, aquela confusão, o pessoal querendo falar com ele com uma calma. Imagina, o rei da França, humildade. Uma calma ali e tal. Eu escutava todo mundo, né? E ele fez várias coisas maravilhosas, né? Ele fez como os portugueses eram a Santa Casa de Misericórdia, lá na França ele fez a Maison de Dieu, né? As Casas de Deus. E ele botou fortuna pessoal, ele fez várias coisas, né? A Sacré-Cœur lá, fortuna pessoal dele, para poder guardar lá as relíquias de Cristo, né? Coisa maravilhosa. Pro povo, né? O povo ver o melhor possível. E essa Maison de Dieu, esses hospitais, ele botava fortuna e assim, era o melhor possível. Como fosse um hospital Einstein, um Sírio, sabe? Que era para cuidar dos pobres. E ele ia lá, e tinha muito leproso, e ele ia lá cuidar. E tinha um frei, uma história legal, que é chamado Frei Léger. Ele já estava muito doente, com lepra, já estava afetando até a mente dele. E ele falou, não, eu só vou comer se o rei vier me dar comida. Porque uma vez o rei foi lá e deu comida na boca dele, ele falou, não, eu só vou comer se o rei vier aqui me dar comida. E aí ele foi, não, tá bom. Aí falaram pro rei, o rei foi lá dar comida na boca. Cara, ele foi lá dar comida na boca do cara. Do leproso. Do leproso. E aí tirava o sal ainda para não machucar a boca do cara. Então, assim, é o que eu falo, né? Se você tá se achando alguma coisa, né, na vida, fala assim, cara, o rei da Lembra França, de São Luís, o rei da França ia dar comida na boca de leproso, cara.
Aí você vê como que o mundo perdeu, né? Sim. Assim, né? Por falta de fé, falta de amor. E também, E você amado, olha a vida, né? e também os governantes, né, gente? Ó, É. você que é aí, ó, político e tudo, vamos conhecer a Exato. vida de São Luís aí da França, né? Eu acho que isso daí seria muito interessante, E né? ele conviveu com Santa Marta de Aquino, né? Santa Marta de Aquino ia lá ele recebia Santa Marta de Aquino no castelo. E Santa Marta de Aquino ficava pensando nas coisas. Uma vez Santa Marta de Aquino deu um grito lá, tipo, tentando resolver alguma questão, né? É por isso que os arianos... Aí o pessoal ficou assim meio espantado e falou, não, ele com uma calma, não, deixa, anota o que tá falando aí, pra não perder, né? Santa Marta aqui deu um grito lá Deu e dentro, anota que é melhor. Anota aí, porque... E ele era um rei muito bom, ele às vezes ele se vestia de saco e ele ia pro meio do povo, assim, disfarçado, pra escutar o que o povo estava passando de problema para poder ele ajudar. Às vezes ele saía do castelo cheio de dinheiro e distribuía para os pobres. Aí a pessoa falou, não faz isso não, pelo amor de Deus, né? As pessoas... Não, cara, os pobres são a minha maior bênção, porque eles rezam por mim, rezam pela França. Então, sabe, tem aquela noção de que você não se é amaldiçoado, né? De ter pessoas boas de coração rezando por você. Então, e uma coisa interessante também aconteceu, que é uma história linda, que eu acho que se fizesse um filme da história dele, acho que, cara, era filme para arrebentar, assim, né? Quem tiver alguém, né, que queira fazer um filme São Luís, rei da França, mas ele tem uma... como nesses casos de reis muito santos, pessoas santas, sempre vai ter incompreensão, vai ter perseguição, o demônio não vai deixar passar em branco, né? E aí ele saía às vezes para caçar, ia lá pelo vale do Rio Loire, né, uma região lindíssima na França, tem mais de 200 castelos, e ele foi lá caçar, e alguns barões de algumas regiões foram meio que tentar emboscar para matá-lo, né? E isso, descobriram essa trama dos barões lá, isso vazou e chegou até lá no castelo dele, o pessoal mandou gente guardaram ele lá, cercaram e conseguiram acalmar as coisas. E aí na volta, isso chegou no povo, né? O povo descobriu o que estava acontecendo, que ele estava lá preso, né? E aí depois ele volta para Paris. E quando ele volta para Paris, o povo na rua recebendo assim, se ajoelhando, né? Fazendo reverência ao rei. Cara... E ele sempre que ele contava isso, ele chorava, porque ele ficava muito emocionado, né? De ver o amor que o povo tinha por ele, né? Obviamente, o amor que o povo tinha por ele é pelo amor que ele dava pro povo também, né? Mas foi um homem, cara, extraordinário. Aí pregou, foi cruzado também, foi capturado em cruzadas, né? Enfim, mas aí, quer dizer, ou seja, o cara botou ele se arriscava como leproso, né? Porque ele podia pegar lá a lepra, né? E também se arriscou lutando como cruzado, foi preso, né? Enfim, uma história extraordinária. Eu dei só umas pinceladas aqui do artigo, né?